Olá, meus queridos, como vocês estão? Meu nome é Lara Brito e, como sempre, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje, mais um assunto com aquela pitadinha de polêmica. Bem, do jeito que vocês tanto gostam. Afinal, em que contexto não é ilegal matarmos alguém? Uma perguntinha um tanto quanto mórbida, não é mesmo? Para respondê-la, obviamente, precisamos dar uma passadinha no direito e na nossa legislação, especificamente no direito penal. A primeira coisa que precisamos entender é o que se conhece pelo nome de excludentes de ilicitude. Ilicitudes se tratam de qualquer ação em que esteja à margem da lei e que geralmente causa algum prejuízo, tipo de prejuízo ao patrimônio, tanto público ou privado, ou ainda à imagem de alguma pessoa ou instituição. Logo, o primeiro excludente para que um crime não se torne não ilegal é principalmente quando existe perigo envolvido. Vale ressaltar ainda que o Código Penal não proíbe de fato as coisas. Você pode fazer o que quiser. Porém, para algumas atitudes, ali estão elencadas as consequências, ou seja, as penalidades. Por exemplo, não está escrito no Código Penal que é proibido matar alguém, mas o mesmo código prevê uma pena para o ato de tirar a vida de alguém. O primeiro caso em que a lei prevê que se tire a vida de alguém é chamado de estado de necessidade. Esse tipo de situação acontece quando, conforme a jurisdição, existe a necessidade de se escolher entre um bem jurídico em detrimento de outro. Embora pareça que estamos falando da mesma coisa, isso não se trata de legítima defesa. Em relação a esse tipo de ação, já chegaremos lá. O maior exemplo desse tipo de exceção, o estado de necessidade, é conhecido como o caso da direção perigosa. Imagine a cena comigo. Você está dirigindo em uma estrada, à tarde, dentro da velocidade permitida, quando, de repente, um cavalo entra no meio da rodovia. Você, para evitar o choque com o animal, vira bruscamente seu volante do carro para o outro lado, mas acaba, infelizmente, acertando um ciclista que morre na hora. Por mais infeliz que seja essa fatalidade, a verdade é que você, mesmo sem total índole, acabou matando uma pessoa. Porém, judicialmente falando, principalmente se provando que você andava dentro da velocidade correta e que seu carro se encontrava em perfeito estado de funcionamento, o que acabou de acontecer foi um acidente. Tratou-se de uma infeliz situação onde você julgou necessário, para salvar a sua vida, fazer uma manobra arriscada com o carro. E é claro, não houve intenção alguma de matar ou ferir ninguém. Um outro exemplo, só que esse bem polêmico, é o caso da gestação que apresenta perigo à vida da mãe. Nesse caso, é permitido pela legislação brasileira e de alguns outros países o aborto, já que na tentativa de salvar a vida da mãe, a gravidez não pode continuar. Esse tipo de brecha é palco constante de brigas na política, entre grupos progressistas contra alas mais religiosas e conservadoras. Em resumo, essa brecha na lei serve para impedir mortes que possam ocorrer em casos em que a sua própria pessoa esteja correndo risco diretamente por causa da pessoa que acabou morrendo. Agora, quando se mata alguém que está oferecendo um perigo real para você, é quando nós entramos dentro do campo da famosa legítima defesa. O artigo 25 do Código Penal é bem claro sobre a prática de legítima defesa. Conforme a lei, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Embora seja clara a explicação, existem alguns pormenores que são importantes saber. Em resumo, o caso clássico da legítima defesa seria o caso de uma tentativa de assassinato. Imaginemos que apareça alguém te ameaçando com uma faca. Vamos supor que você carrega uma arma com você. Obviamente, na nossa simulação, uma arma legal, com o devido registro. E você também tendo a permissão para portar uma.
Ao se ver intimidado pela faca do agressor, você acaba atirando e matando aquela pessoa. Nesse caso, a legítima defesa será indiscutivelmente aplicada. A legítima defesa também é o aspecto jurídico que protege policiais que acabam matando criminosos durante o cumprimento de seu dever. Porém, existem algumas circunstâncias que podem receber resguardo jurídico, mesmo que não signifiquem propriamente a legítima defesa. Esses casos são conhecidos como legítima defesa putativa, ou seja, quando a pessoa acredita que está passando por um risco maior e acaba matando alguém. O maior exemplo dessa situação também teria que ser explicado se imaginando uma cena. Vamos lá. Suponhamos que um policial está no meio de um tiroteio em algum bairro ou favela, quando vê uma pessoa carregando um objeto parecido com uma arma. Na análise da situação, o agente se vê em perigo e dispara contra aquele possível agressor, devido a todas as percepções que estão correndo naquele momento. Porém, se descobre depois que aquela pessoa morta era um trabalhador e o objeto que ele segurava na mão não passava de uma furadeira. Isso te lembrou de algum fato ocorrido no Brasil? Pois bem, voltando ao nosso cenário imaginário. Por mais que seja discutida a realidade desse tipo de brecha, geralmente o agente que cometeu esse erro fatal será inocentado. Só que existe outro porém. Conforme a própria lei diz, a legítima defesa é apenas justa quando se está usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente. Ou seja, a análise de toda a situação será julgada como, por exemplo, se o agente ou policial realmente passava pelo perigo que afirmava estar correndo naquele momento. Outra parte importante é a frase, usando moderadamente dos meios necessários. Você me pergunta, como assim, Lara? Então, para dar uma explicação mais breve, vou dar um exemplo bem esdrúxulo, eu confesso. Imagine que um morador de rua, muito magro e doente, tente assaltar um lutador profissional de MMA. E ainda, para piorar, sem nenhuma arma de fogo, nem mesmo uma faca. O resultado vai ser óbvio, certo? O fraco assaltante vai ser facilmente dominado pelo homem que se encontra em plena forma física e que possui habilidades marciais de defesa. Porém, vamos um pouco mais longe. Imagina que esse lutador, mesmo depois de render o assaltante, continue-o agredindo até matá-lo. É claro que, nesse caso, houve um nítido uso completamente desproporcional da força em relação ao perigo enfrentado, o que, juridicamente falando, não se enquadra em um caso de legítima defesa. Mais um caso em que matar uma pessoa não seria crime. É conhecido como exercício regular de direito. Um bom exemplo desse tipo de evento é muito usado para proteger juridicamente os médicos. Ou seja, não seja possível obter a permissão nem do paciente, nem de algum responsável, e o paciente morra. Essa lei protege esses acontecimentos, já que havia a necessidade de assumir o risco. Outro exemplo polêmico seria em alguns esportes, principalmente as lutas. Se, infelizmente, algum lutador morrer em uma luta de algum evento, o seu adversário, que acabou provocando a morte, será inocentado, já que o lutador morto tinha consciência que isso poderia acontecer. Era um risco previsível. Ressalto mais uma vez quanto o uso comedido da força é importante para o julgamento desses casos. Sempre que for notado que não existiu a real necessidade de alguém ter acabado morto, ou se ficar claro que houve exagero no uso da força de quem matou, não será aplicado nenhum excludente de ilicitude. E então, gostaram do vídeo? Deixe aqui nos comentários e não esqueça de deixar o seu like. Eu fico por aqui, até a próxima! Um beijo, tchau!